Olá, nono ano, tudo bem? Então vamos a mais uma videoaula, né? Apenas lembrando, né? Última aula online, né? Da sala de dúvida, nós falamos sobre as conjunções coordenativas, né? Falamos das conjunções coordenativas e vimos, né? Cada uma delas, né? As conjunções aditivas, que vão dar a ideia de soma, né? As conjunções adversativas, que vão dar a ideia de contrariedade, né? A ideia contrária. As conjunções alternativas, que vão dar a ideia de alternância, de escolha. As conjunções explicativas, que darão a ideia de explicação. E as conclusivas, que vão dar a ideia de conclusão. Lembrando, né, que as principais conjunções, né, das aditivas e nem, pode aparecer e nem, mas também, em algumas, né, dentre outras, né, mas as principais são e nem, mas também. Nas adversativas, as principais conjunções são mas, porém, contudo, todavia, entre outras, né, as principais. Mas, porém, contudo, todavia. Agora temos que ter cuidado, né? O e pode vir no sentido de mais nas aditivas, né? Quando vem com uma palavra de negação, por exemplo, estudou muito e não aprendeu nada. Esse e não vira mais, né? Da ideia contrária. Então, voltando aqui mais uma vez para lembrarmos, né? As aditivas, elas vão dar a ideia de acréscimo, né? De adição, a ideia da oração anterior, né? As adversativas, uma ideia contrária ao que diz na oração anterior, coordenada. As conclusivas expressam a conclusão. Principais conjunção logo, portanto, né? Nas conclusivas. As alternativas vão dar uma ideia de alternância, de escolha, né? Ela exclui, né? Então dá a ideia de escolha. Ou, ora, né? Mas principais, ou somente, né? E as explicativas, ideias de explicação, sendo suas principais conjunção que, porque, pois. Só para lembrarmos, né, do que foi falado, em relação às orações, em relação às conjunções coordenativas. Vimos também as orações substantivas, né, que vão exercer a função sintática própria dos substantivos, e o conectivo desta oração substantiva será um pronome, uma conjunção integrante, um pronome interrogativo. E aqui eu quis colocar orações substantivas versus orações adjetivas na maneira de identificá-las. Quando as duas aparecem, o que? Né? Para saber quando ela é adjetiva e quando ela é substantiva. As orações substantivas, como eu falei, o que aparece como uma conjunção integrante. E nas orações adjetivas, o que aparece como pronome relativo, né? Então, temos duas orações aqui. Tinha receio de que fosse embora, e os alunos que estudaram terão mais chances. Eu sei que o conectivo das orações adjetivas é um pronome relativo, ou seja, ele sempre busca um termo anterior. Então, isso é uma das formas, né, de nós identificarmos quando ela é substantiva e quando ela é adjetiva. Só acontecerá isso nas adjetivas. Por exemplo, os alunos que estudaram terão mais chances. Os alunos que... Esse que está se referindo a um termo anterior, os alunos. Né? Então, esse que é um pronome relativo. Então, temos aqui uma oração adjetiva. O conectivo da oração adjetiva é apenas o pronome relativo. Então, eu sei que ele busca um termo anterior, então já sei que é adjetiva. Na de cima, tinha receio que fosse embora. Tinha receio
eu posso substituir do qual fosse embora? Esse de que se refere ao termo anterior ou tinha receio disso que fosse embora? Então eu tinha receio disso que fosse embora. Quando eu consigo substituir o que por isso, ou no caso vem preposicionado de que disso, né? Receio disso. Trata-se de uma oração substantiva, né? No caso, quando eu substituo, né? Tinha receio disso. Esse disso, né? Esse pronome, vai substituir toda uma oração, né? A oração substantiva vai equivaler a um substantivo na minha substituição, né? Disso. Então, tinha receio disso, disso de que fosse embora. Bem, então já aprendi a diferenciar uma oração substantiva de uma oração adjetiva, né? A maneira, quando se trata dessas duas, a maneira mais fácil, né, de identificar é só identificar se é um pronome relativo, né? Quando temos uma oração substantiva e outra adjetiva, né? Neste caso aqui, né? Muito bem. As orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas são iniciadas por um pronome relativo, como eu falei, e em relação à oração principal funciona como adjunto adnominal. Assim que funcionarão em sua função como adjunto adnominal, ok? Podem ser restritivas ou explicativas. Vamos ver como se dá as restritivas. Em relação ao sentido do antecedente do pronome relativo, restringe e limita o mesmo. Por exemplo, o jarro que te dei quebrou. Foi qualquer jarro que quebrou? Não, aquele que eu te dei. O que eu te dei. O qual, o jarro o qual, veja o que funcionando, buscando o termo anterior. Mas não é qualquer jarro, foi aquele que eu te dei. Isso é uma restrição. Então, este exemplo aqui, eu trago uma oração subordinada adjetiva. Quem vai ser a oração subordinada é aquela que é iniciada a partir do pronome relativo. No caso aqui, o que, né? Que te dei é a subordinada. Quem é a principal? O jarro quebrou. Ok? Nasci numa casa onde há muitas roseiras, onde é o pronome relativo. Nasci numa casa a qual se refere a casa, né? Então, nasci numa casa onde há muitas roseiras. Foi em qualquer casa? Em qualquer casa? Não, naquela onde havia muitas roseiras, né? Onde há muitas roseiras. Então, aí está a restrição, certo? Muito bem. Agora vamos às explicativas. Tem menos importância no período. Explicam alguma coisa sobre o antecedente. Vamos lá. Marcelo, cujo é o pronome relativo, o irmão é corretor. Então, quem é a oração subordinada? Adjetiva, cujo irmão é corretor. Virá hoje. Então, Marcelo virá aqui hoje é a oração principal. Cujo irmão é médico é a oração subordinada. Mas se eu tirar cujo irmão é médico, vai ficar Marcelo virá aqui hoje. Se eu retirar a oração subordinada, eu não altero o sentido principal da ideia que eu quero passar. Marcelo virá aqui hoje. Essa é a ideia principal. Portanto, esta oração aqui, ó, a subordinada, ela só está dando uma ideia de explicação. Então, nós vamos chamar esta oração de explicativa. Explicativa. Deixa eu corrigir aqui, que podem sair com 2 P's. Explicativa. Ok? A oração restritiva, se eu retirar, eu tiro o sentido principal da ideia. Eu altero o sentido principal. A restritiva. A explicativa, se eu retirá-la, não altero o sentido principal. Ok? Muito bem. As orações adjetivas, elas podem aparecer na forma reduzida. O que é a forma reduzida? Não aparece o conectivo que, né?
e o verbo vai vir em uma das formas nominais. Qual é a forma nominal? Quais são? Gerúndio, particípio e infinitivo, né? Gerúndio, os verbos terminam em NDO, igual você está vendo aqui, né? Particípio, DO, TO, né? Infinitivo, AR, ER e R, né? Os verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Então, como se dá as orações reduzidas? Some o conectivo, ele é retirado, é omitido, e o verbo vai aparecer em uma das formas nominais. Então, temos aqui, vi um menino brincando no jardim. Se eu fosse colocá-lo na forma desenvolvida, seria vi um menino que brincava, é o verbo conjugado, fora das formas nominais, no jardim. Seria a forma desenvolvida. Vi um menino que brincava no jardim, ou seja, vi um menino o qual brincava no jardim. Eu estou falando de qualquer menino? Não, estou falando daquele que brincava no jardim. Então aí há uma restrição, não é qualquer menino, é o que brincava. Se eu tirasse o brincava, se eu tirar a oração principal, no caso aqui que vem brincando, como é que ficaria? Vi um menino no jardim. Então poderia ser qualquer menino sem nenhuma restrição. Veja como altera. Quando eu coloquei aqui brincando, eu estou restringindo, né? Falando de um menino específico, aquele que brincava no jardim, né? Estou me referindo a um desses, né? No caso, vi um menino brincando no jardim. Da mesma maneira, eu posso construir os alunos que estudaram terão boa nota. Se eu retirar o que estudaram, como é que fica? Os alunos terão boa nota, né? Eu altero o sentido, né? Quando eu tiro o que estudaram, porque esse que estudaram é uma restrição. Eu estou restringindo, né? Falando dos alunos específicos. Então, trata-se de uma oração adjetiva restritiva. Agora, quando eu construo Marcelo, que é um aluno, vírgula, fez boa prova. Se eu tirar que é um aluno, eu não vou restringir a ideia principal, porque eu estou apenas explicando que o Marcelo é um aluno. A ideia principal é que ele fez boa prova. Então, é a diferença das adjetivas restritivas e explicativas, ok? Então, hoje fizemos uma pequena revisão, né? Lembramos dos tipos de conjunções coordenativas que falamos na última sala de dúvida, apenas comentada. Mostrei aqui como diferenciar uma oração substantiva de uma adjetiva, né? O pronome relativo das adjetivas busca sempre um termo anterior, sempre assim que funciona, então tenho como diferenciar das substantivas. Falei do recurso das substantivas, né? Os alunos já aprenderam, né? Nas aulas anteriores, né? Substituir por isso, disso, nisso, né? Um recurso. Vimos a diferença das orações adjetivas restritivas e explicativas, exemplos, e deixo aqui alguns exercícios para vocês, né? Realizarem como fixação, e também peço que façam os exercícios da apostila relativo às orações adjetivas. Fica para vocês fazerem como exercício as páginas referentes às orações adjetivas, né? Subordinadas adjetivas, ok? Mais os exercícios que eu passei aqui nessa videoaula. Um forte abraço em todos.